Olá, bem-vindo ao canal Deus de Milagres. Você está pronto para embarcar em uma jornada inesquecível através das páginas da Bíblia? Aqui, nós trazemos à vida as histórias emocionantes dos personagens bíblicos, revelando as lições profundas que eles têm para nos ensinar. Cada vídeo é uma aventura, uma descoberta, um milagre. Imagine poder explorar os milagres de Deus através das eras e entender o que eles significam para nós hoje. Isso não soa incrível? E a melhor parte é que você não precisa fazer isso sozinho. Nós estaremos com você em cada passo do caminho, guiando você através dessas histórias fascinantes. Então, o que você está esperando? Inscreva-se agora e ative as notificações. Garantimos que você não vai querer perder nenhum dos nossos vídeos. Junte-se a nós nesta jornada de fé e descoberta. Você está pronto para ver a Bíblia como nunca antes? Vamos embarcar juntos nesta jornada incrível. E no final de cada vídeo um presente super especial para edificar seu dia. Deus abençoe você. Os apóstolos. Pedro. Era um dia comum na Galileia. O sol brilhava intensamente no céu azul, refletindo nas águas do mar da Galileia. Simão, mais tarde conhecido como Pedro, e seu irmão André estavam ocupados com suas tarefas diárias. Eles eram pescadores, uma profissão comum naquela região, e passavam a maior parte de seus dias no mar, lançando suas redes na esperança de uma boa pesca. Naquele dia, enquanto trabalhavam sob o calor do sol, um homem se aproximou deles na praia. Era Jesus de Nazaré, um pregador itinerante cuja reputação de sabedoria e milagres já começava a se espalhar. Jesus caminhou até a beira da água, seus olhos fixos em Simão e André. Ele os observou por um momento, vendo-os lançar suas redes no mar com determinação e habilidade. Então, com uma voz calma, mas carregada de autoridade, ele disse: "Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens." As palavras de Jesus foram diretas e poderosas. Elas carregavam uma promessa, a promessa de uma nova vida, um novo propósito. Ser um pescador de homens não era algo que Simão ou André pudessem entender completamente naquele momento, mas havia algo na maneira como Jesus falou, algo em seu olhar, que os fez confiar nele. Sem hesitar, Simão e André deixaram suas redes. Eles deixaram para trás sua antiga vida, seus meios de subsistência, para seguir Jesus. Não foi uma decisão fácil. Eles estavam deixando para trás tudo o que conheciam por uma promessa, por uma oportunidade de fazer parte de algo maior. A partir daquele dia, Simão, que Jesus chamou de Pedro, tornou-se um dos discípulos mais fiéis de Jesus. Ele passou a ser conhecido como a rocha, um pilar de força e fé na comunidade cristã primitiva. A história do chamado de Pedro é uma história de fé e coragem. É uma história que nos lembra que, às vezes, somos chamados a deixar para trás o familiar para abraçar o desconhecido. E é uma história que nos mostra que, quando respondemos a esse chamado com fé, podemos encontrar um propósito e uma missão que vão além de nossas expectativas mais ousadas. Simão, um pescador comum, estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Ele estava na praia, lançando suas redes ao mar, quando um homem se aproximou dele. Esse homem era Jesus de Nazaré, cuja reputação de sabedoria e milagres já começava a se espalhar. Jesus olhou para Simão com um olhar penetrante e disse: "Você será chamado de Cefas." Cefas, que significa pedra em aramaico, é equivalente a Pedro em grego. Foi um momento de grande significado. Simão, o pescador, agora seria conhecido como Pedro, a rocha. A mudança de nome não foi apenas simbólica. Representava uma nova identidade e um novo propósito para Pedro. Como uma rocha, ele seria sólido e estável. Ele seria a fundação sobre a qual a Igreja de Jesus seria construída. Ele seria um líder, um guia para os outros seguirem. No entanto, Pedro, como qualquer rocha, também tinha suas falhas. Ele era impulsivo e, às vezes, deixava seu entusiasmo superar seu bom senso. Mas, apesar de suas falhas, ele era dedicado a Jesus e estava disposto a aprender e crescer. A história da mudança de nome de Simão para Pedro é uma história de transformação. É uma história que nos lembra que, não importa quem sejamos ou de onde venhamos, podemos ser chamados para algo maior. Podemos ser transformados e usados para propósitos incríveis. E, como Pedro,
podemos ser rochas, firmes, confiáveis e fundamentais na construção do reino de Deus. Em uma noite escura e tempestuosa, os discípulos de Jesus estavam em um barco no meio do mar da Galileia. O vento soprava forte e as ondas batiam contra o barco. De repente, eles viram uma figura caminhando sobre as águas. Era Jesus. Os discípulos ficaram assustados, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus os tranquilizou, dizendo: "Encorajem. Sou eu. Não tenham medo." Pedro, sempre o mais impulsivo dos discípulos, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Jesus simplesmente respondeu: "Venha." Pedro, com uma fé inabalável, desceu do barco e começou a caminhar sobre a água em direção a Jesus. Por um momento, ele estava fazendo o impossível, sustentado pela sua fé em Jesus. No entanto, quando Pedro percebeu a força do vento, ele se assustou. Começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, pegou Pedro e disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Embora Pedro tenha começado a afundar, esse evento mostra a disposição de Pedro de seguir Jesus, mesmo diante do impossível. Mostra sua fé, mas também sua humanidade, sua tendência a duvidar e ter medo. E, o mais importante, mostra a prontidão de Jesus para salvar, mesmo quando nossa fé vacila. Houve um momento crucial na vida de Pedro quando Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem vocês dizem que eu sou?" Enquanto os outros discípulos hesitavam, Pedro, com convicção e fé, respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa confissão de Pedro marcou um ponto de virada em sua jornada de fé. Ele reconheceu Jesus não apenas como um mestre ou profeta, mas como o Messias prometido, o Filho de Deus. Essa revelação não veio de sua própria compreensão, mas foi uma verdade revelada a ele por Deus Pai. Jesus, ao ouvir a confissão de Pedro, respondeu: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus." Jesus então fez uma promessa significativa a Pedro, dizendo que sobre essa rocha, a fé e a confissão de Pedro, ele construiria a sua igreja. A confissão de Pedro é um momento de grande importância na história do cristianismo. Ela estabelece a identidade de Jesus como Cristo e destaca a fé de Pedro em Jesus como Filho de Deus. Este evento também prenuncia o papel de liderança que Pedro desempenharia na igreja primitiva, como uma rocha sobre a qual a fé dos outros poderia ser construída. Na noite em que Jesus foi traído, ele fez uma previsão perturbadora. Ele disse a Pedro: "Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Pedro, sempre rápido em declarar sua lealdade, respondeu: "Ainda que eu tenha que morrer contigo, de modo algum te negarei." No entanto, conforme a noite avançava, as palavras de Jesus se tornaram realidade. Pedro, que havia prometido morrer por Jesus, acabou negando conhecê-lo 3 vezes. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. A negação de Pedro é um dos momentos mais humanos na Bíblia. Mostra que, mesmo os mais fiéis, podem falhar em momentos de medo e incerteza. No entanto, também é uma história de arrependimento e graça. Pedro se arrependeu profundamente de suas ações e, mais tarde, foi restaurado por Jesus. Ele passou a desempenhar um papel crucial na propagação do Evangelho, demonstrando que o fracasso não é o fim, mas muitas vezes o começo de algo maior. Após a ressurreição de Jesus, houve um encontro comovente entre ele e Pedro à beira do mar da Galileia. Pedro, ainda atormentado pela culpa de ter negado Jesus, estava com os outros discípulos, pescando. Naquela manhã, Jesus apareceu na praia, embora inicialmente os discípulos não o reconhecessem. Jesus chamou os discípulos e milagrosamente encheu suas redes de peixes. João, o discípulo amado, foi o primeiro a reconhecer Jesus, e quando ele disse: "É o Senhor", Pedro, em sua típica impetuosidade, pulou na água e nadou até a praia para encontrar Jesus. Na praia, Jesus preparou um café da manhã de peixe assado para os discípulos. Depois de comerem, Jesus se voltou para Pedro e fez uma série de perguntas que teriam um profundo impacto na vida de Pedro. Jesus perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus então disse a Pedro: "Cuide dos meus cordeiros." Jesus repetiu a pergunta mais 2 vezes, e cada vez Pedro reafirmou seu amor por Jesus. E cada vez, Jesus encarregou Pedro de cuidar de seu rebanho.
Essa conversa foi uma restauração para Pedro. Cada declaração de amor serviu para contrabalançar cada uma das negações anteriores de Pedro. E a cada vez, Jesus reafirmou a missão de Pedro de cuidar dos seguidores de Jesus. Esse encontro na praia não foi apenas uma restauração, mas também uma comissão. Pedro, que havia falhado tão drasticamente, foi restaurado e recebeu a tarefa de pastorear a igreja primitiva. A história de Pedro nos lembra que, não importa quão grande seja nosso fracasso, Deus está sempre pronto para nos restaurar e nos usar para seus propósitos. O dia de Pentecostes marcou um momento crucial na vida de Pedro e na história do cristianismo. Nesse dia, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em uma sala em Jerusalém. Eles começaram a falar em línguas estrangeiras, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se entre os discípulos e começou a pregar para a multidão que se reunirá. Ele falou com poder e convicção, explicando que o que estavam testemunhando era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Pedro proclamou a morte e ressurreição de Jesus, declarando que Jesus era o Messias prometido. Ele exortou a multidão a se arrepender e ser batizada em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E prometeu que eles também receberiam o dom do Espírito Santo. A pregação de Pedro no dia de Pentecostes teve um impacto profundo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Pedro, foram batizadas e adicionadas à igreja. Foi o início da expansão do cristianismo, e Pedro, o pescador que se tornou pescador de homens, estava no centro disso. A história de Pedro no dia de Pentecostes é uma história de transformação e poder. Mostra como o Espírito Santo pode capacitar pessoas comuns a fazer coisas extraordinárias. E serve como um lembrete de que, quando somos cheios do Espírito Santo, podemos falar com coragem e convicção, e nossas palavras podem ter um impacto eterno. A história de Pedro em Jope é uma história de visão e inclusão. Pedro estava em Jope, uma cidade portuária na costa do Mediterrâneo, quando teve uma visão que mudaria sua compreensão do Evangelho. Na visão, Pedro viu um grande lençol descendo do céu, contendo todos os tipos de animais. Uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Mas Pedro, sendo um judeu devoto, recusou-se, pois muitos dos animais eram considerados impuros pela lei judaica. A voz então disse a Pedro: "E não chame impuro o que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, e então a visão acabou. Enquanto Pedro ponderava sobre o significado da visão, alguns homens enviados pelo centurião romano Cornélio chegaram à casa onde Pedro estava hospedado. Cornélio era um gentio, mas um homem temente a Deus. Ele havia tido uma visão na qual um anjo lhe disse para enviar homens para buscar Pedro. Pedro, percebendo que a visão era uma mensagem de Deus de que o Evangelho era para todos, não apenas para os judeus, foi com os homens até a casa de Cornélio. Lá, ele pregou o Evangelho para a família e amigos de Cornélio, que se tornaram os primeiros gentios convertidos ao cristianismo. A história de Pedro em Jope é uma história de como Deus quebra barreiras e inclui todos em seu plano de salvação. É uma história que nos lembra que o Evangelho é para todos, independentemente de raça, nacionalidade ou status social. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida e pelo testemunho de Pedro, um simples pescador que tu chamaste para ser um pescador de homens. Agradecemos por sua fé e coragem para seguir Jesus, mesmo quando isso significava deixar tudo para trás. Agradecemos por sua confissão de fé, quando ele reconheceu Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Que possamos ter a mesma fé para reconhecer Jesus como nosso Salvador e Senhor. Pedimos perdão, assim como Pedro pediu, quando falhamos e negamos a Ti em nossas palavras e ações. Agradecemos por Tua graça e misericórdia que nos restauram, assim como restauraste Pedro. Agradecemos por Tua presença e poder, como vistos no dia de Pentecostes, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo e pregou com ousadia. Que também sejamos cheios do Teu Espírito e tenhamos a coragem de falar de Ti para os outros. Agradecemos por Tua visão de inclusão, como revelado a Pedro em Jope. Que possamos também entender que o Teu amor e salvação são para todos, independentemente de quem sejam ou de onde venham. Finalmente, pedimos que nos ajudes a seguir o exemplo de Pedro, a sermos firmes em nossa fé, prontos para seguir a Ti, e dispostos a pregar o Evangelho, não importa o custo. Que nossas vidas, como a de Pedro, sejam usadas para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.